Nesse vídeo eu vou te falar o que o naufrágio do Titanic 1912 tem a ver com o seu casamento, com o meu, com a geração de homens fracos, molões e bundões que a gente tem hoje na nossa sociedade e da qual eu e você fazemos parte. Olha que beleza. O que acontece, gente? Existe um dado histórico muito interessante que no naufrágio do Titanic, 80% dos homens que estavam embarcados pereceram, ou seja, perderam suas vidas. Ao contrário das mulheres, em que a maior parte sobreviveu. E aí a gente fala assim, cara, que bando de Zé Ruela é esse? Não sabe nem nadar, né? O pensamento é esse. Mas sabe qual que é o grande ponto? Aqueles homens pereceram porque no Titanic eles estavam fazendo o que o homem sempre fez, dando as suas próprias vidas para salvarem as mulheres, as crianças e os mais velhos. E por isso que 80% foi embora. Paralelamente, agora, já recentemente, né, de alguns anos aqui, teve um acidente do Costa Concórdia, né, na costa da Itália, se eu não me engano. E foi feito um estudo paralelo entre Titanic e esse acidente. E quem divulga isso é o padre Paulo Ricardo, tá? Eu não tive acesso ao estudo, então estou tendo acesso à leitura que ele trouxe sobre esse fato. E que lá foi exatamente o oposto. O que a gente viu? A gente viu homens com atitude extremamente egoístas, competitivos, claro, lutando não pela vida do outro, mas pela própria vida, então competitivo, às vezes rivalizando com mulheres e rivalizando com crianças para salvar as suas próprias vidas. Aí vocês falam, cara, o que tem de errado em salvar a sua própria vida? Bom, essencialmente, né, tem nada de errado. Pessoa, é o instinto que eu e todo mundo e você nós temos de autopreservação. Mas a gente vê justamente o diagnóstico, a gente vê na verdade um sintoma, é isso que eu quis dizer, de como hoje a gente está na sociedade. Pode ver que não é incomum hoje, por exemplo, você ver homens parados enquanto as mulheres estão trocando pneu de carro. Quantos e quantos vídeos circulam aí na internet, até ironizando isso. Homens de boa no sofá, enquanto a mulher, que além de trabalhar, chega em casa, ainda dá conta do serviço de casa, ainda tem que ajudar com os filhos, isso, aquilo e outro, e o bonitão no sofá, sem fazer nada, no máximo bota o filho do lado, bota no celular. Homens que não carregam mais compras, que não carregam mais peso, que deixa a mulher carregar, que não assumem o serviço braçal para si, que não mexe, a mulher pede para trocar, além de tudo, além do cara. Beleza, o cara trabalha, mas ela também trabalha. Só que aí ela, além de cuidar de casa, isso aqui, quando ela pede para trocar a lâmpada, para mexer na resistência do chuveiro, para mexer numa coisa, é tempos e as coisas não saem. E esse é um reflexo que a gente tem na sociedade hoje, que nós homens estamos bundões, a verdade é essa. E eu falo em primeira pessoa, porque eu faço parte dessa geração. Eu não estou aqui, né, como numa posição de superioridade. Olha, eu sou fodão, eu descobri que o certo é esse. Não, eu não estou. Pelo contrário, eu estou na labuta, assim como todos vocês. Mas eu já passei por uma fase que era justamente essa e passei por uma fase de conscientização há alguns anos. E isso mudou completamente o jogo dentro do meu relacionamento com a minha esposa, que já está aí completando seus 19 anos, é, 18 anos, alguma coisa dessa, 18 anos, é muito tempo. Então, quer dizer, já tem alguns aprendizados, e eu passei por essas fases, eu passei por vários aspectos. Mas o fato é o seguinte, gente, isso primeiro, é algo que vem sendo construído culturalmente por uma série de fatores. Primeiro, por falta de referência dos homens atuais, da nossa geração. Né? A gente cresceu com a referência de pais que estavam trabalhando fora de casa, então a gente não via os nossos pais interagindo dentro de casa com tanta frequência como era nas gerações anteriores, em que, né, a gente já falou sobre isso daqui. A gente observa também que na nossa geração agora atual, por exemplo, da qual eu faço parte, a gente está muito focado no conforto e, né, nos benefícios da vida material, nos benefícios de nos agradar
né? A gente está sempre buscando nos agradar, sempre buscando os bons sentimentos, sempre buscando se sentir bem, né? É uma, é uma, é uma, uma sociedade do bem-estar, né? Então a gente está sempre buscando esse bem-estar, então a gente não aceita os desconfortos, a gente não aceita, enfim, passar perrengues, a gente está, se um ar-condicionado quebra, aconteceu com o meu aqui agora, inclusive, tá? Aquele, ó, olha ali em cima, ó, ar-condicionado está quebrado, tô ali no ventilador. A gente não aceita isso, né? É um absurdo, é um desconforto tremendo isso, mas tudo por conta de onde a gente está atualmente. E além disso, ainda teve um movimento feminista, né? O movimento das mulheres, que ele veio crescendo e aqui não é o ponto falar contra o movimento feminista, mas sim fazer uma análise de que ele veio crescendo e inegavelmente fazendo travando uma batalha contra a masculinidade. Só que, ao invés de olhar somente para os exageros que os homens cometiam, ou seja, para as exceções, resolveram metralhar todo mundo. O que, que aconteceu? A indústria cinematográfica comprou a ideia, porque, claro, estava tendo retorno, estava tendo audiência, virou popular, virou hype. Então a indústria cinematográfica comprou, televisão comprou, é, novela só passava. Se você for ver a temática, tinha sempre esse pano de fundo. Se você for parar para olhar, por exemplo, os desenhos, os filmes, são todos caracterizando o homem como isso. Basta ver, por exemplo, Homer Simpson. Basta ver um outro infantil muito aclamado, Paddington. Ursinho Paddington. O, o pai de família é um Zé Ruela, é um fracote. Homer Simpson, o que, que é aquilo? E se você for ver em vários e vários e vários outros, ou o homem é um arredio que precisa ser domesticado e ser amansado, um bicho selvagem que precisa ser amansado, colocado dentro de uma jaula, ou o homem é esse largado, esse Zé Ruela que só quer chegar em casa, tomar cerveja, gritar com a esposa e largar a cueca no lugar, largar a toalha molhada em cima de cama. Essa é a caricatura do homem. Então, isso tudo vem acontecendo, né, silenciosamente ao longo dos tempos, a ponto de hoje a gente ter muitos homens sem consciência dos seus papéis. Quais são os meus papéis enquanto homem? Né? Porque pô, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu fui criar. Ainda tem outros cenários, por exemplo, dentro da escola. Se você for parar para ver, até na escola, os homens não têm é, um referencial masculino. Por quê? A maior parte dos professores de escola são mulheres, são professoras. Né? Então, que já vem com isso também. Então, a criancinha, por exemplo, o menino chega lá, chega cheio de energia e chega diferente das meninas. O que, que acontece? A escola começa a querer moldar esse menino, querer fazer com que esse menino se torne um menino bonzinho. Afinal de contas, ele precisa ser domesticado. Claro, isso é uma caricatura, não acontece em todas as escolas, mas se você for ver, a tônica é essa. A tônica de, olha, vem cá, você precisa ser bonzinho. Existem vários livros relatando isso, principalmente livros em outras línguas. Por exemplo, tem um livro, eu esqueci o nome do autor, é The Boy Crisis, A Crise dos Meninos. E tem vários outros que vêm com essa temática, que mostra isso, e são livros que vêm com estudos sociológicos dentro de escolas e dentro dos contextos familiares, mostrando que isso vem desde pequeno na nossa geração, há um tempo para cá. Então, a gente passa por essa situação. E aí, o que, que a gente vê no final das contas? Hoje o homem sem propósito, hoje o homem sem um norte, hoje o homem completamente castrado. Mas quando eu digo castrado, no sentido de fato negativo, né? Se é que existe algum sentido positivo, mas num sentido de fato emocional e espiritual. Como se a sociedade pudesse viver sem aquilo que sempre foi o motor dela, né? Agora, mais uma vez, a gente não está falando aqui das distorções, nós não estamos falando das aberrações que existem até hoje, mesmo diante de todo esse movimento cultural. Então, se fosse para corrigir, já teria corrigido, mas não. Hoje a gente vê coisas ainda piores, coisas ainda mais horrendas. A coisa não melhora. E não melhora por quê? No meu ponto de vista,
A gente só está atacando o problema de um ângulo errado. Mas o fato é o seguinte, agora vamos para o que importa. Esquece o mundo, esquece os homens, porque no final das contas eu tenho que me preocupar comigo e com os meus filhos, essencialmente, né? Vamos parar assim, eu não vou resolver o problema do mundo. E talvez você também, só tem que olhar para você, para os seus filhos e como que você pode, se fizer sentido, se observar de uma maneira diferente e se colocar de uma maneira diferente. Primeira coisa, cara, veja, a gente veio justamente se o seu relacionamento então já começou desse jeito, em que a gente vê aquela coisa de divisão de papéis, sabe? Não, vamos dividir tudo, vamos dividir o dinheiro, cada um com o seu dinheiro, vamos dividir as contas, ó, essa conta é sua, essa conta aqui eu que pago, a gente vai para um restaurante, a gente divide a conta no meio, não, dentro de casa a gente divide as tarefas igualmente, não importando a característica de cada um dos dois, qual é a inclinação fisiológica de cada um dos dois para fazer alguma determinada coisa. Vamos fazer tudo igual, vamos dividir tudo igual. Se você, como eu, passar por isso, você tem um sério risco de desenvolver um problema dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, por uma questão simbólica. É simbólica. É simbólica. Ele é um símbolo. E hoje, não sei se você passa por isso, mas é muito comum a gente ver maridos completamente anulados dentro de casa. Não estou falando isso no sentido de que eles estão vítimas. Não, eles que não têm nem noção e se colocam nessa posição. Eles acham que isso é bom e eles não enxergam o quanto que isso vai influenciar negativamente o casamento deles. Então eles são anulados em que sentido? São bundões, não fazem o que eles deveriam fazer. Sendo que o papel deles é fazer o quê? Ocupar espaço. Como assim? Opa, aqui eu faço. Sabe? Cara, pô, se tem que levar o carro para o mecânico, quem que tem que levar, o homem ou a mulher? O homem, é óbvio. Pô, tem uma situação, tô viajando, não dá. Beleza, não tem problema. Não existe problema em a mulher levar o carro. Não tem. Mas, cara, você vai botar a sua mulher para ir num ambiente essencialmente masculino, cheio de homem. Aí ela vai, de manhã cedo, normalmente, cheirosinha, acabou de tomar banho, tá toda arrumada, e você vai botar ela para ir para um lugar para, sei lá, sofrer olhadas, às vezes até um assédio indireto, ou tá numa posição como essa. E aí, repara, aqui a gente já está inclusive falando o quê? Dos extremos que são condenáveis do lado masculino da coisa. Então, quer dizer, porra, quem tem que levar o carro no mecânico? É o homem, cara. É você que tem que pegar o carro. Ah, não, é o carro de sua mulher, então vá fazer isso, serviço para ela. Sabe? São pequenas coisas. Eu já levei para um exemplo extremo, mas são pequenas coisas. Pô, vai fazer. Chegaram as caixas, tem que pegar. Chegou o iFood lá na portaria. Tu vai mesmo deixar sua mulher? Você não sabe nem quem é que tá lá entregando esse iFood para ela? É ela que tem que ir receber, cara. Então, um tipo de coisa como essa, sabe? Dirigir carro, né? Quantos homens tem aqui que, não, eu deixo que minha mulher dirige, ela gosta. E, cara, mas não é que tem que ser seu papel e não é que a mulher não possa dirigir carro. Minha mulher dirige sozinha, para cima e para baixo. Agora, eu não perco uma oportunidade de dirigir o carro para ela e de falar assim, eu te levo e eu te busco. Por quê? Não é controle, não é para ter divisão, nada. Sabe para quê? Para servi-la. Eu estou fazendo isso, eu estou servindo a minha esposa. E a palavra-chave que tem aqui agora, para quem passou, eu sei que eu falei de alguns temas aqui que levantaram poeira, talvez até pólvora, e muita gente pode ter até desistido de assistir, mas para quem passou de lá para cá, tudo não passa de algo que eu falei até em vídeos anteriores, de atos de serviço, cara. Os homens, dentro de um matrimônio, são chamados a servir, a entregar a sua vida pelas suas mulheres. Quantos homens hoje estão prontos, de peito aberto, para falar assim, atira em mim, mas não atira nela? Quantos? Será que eu tô? Será que você tá? Quantos homens estão hoje dispostos a eles, por exemplo, chegou o prato na mesa, a comida na mesa. O melhor pedaço é de quem? Começa daí, cara. Uma coisa simples.
o melhor pedaço da comida na mesa é de quem? De quem é? Entende? É sobre esses detalhes. E isso tudo influencia a dinâmica de um relacionamento, sobretudo a dinâmica simbólica. Porque um casamento em que é construído sobre meu e seu, sobre o meu conforto, e o que agride o meu conforto é ruim para mim e eu não me importo o que seja do outro lado, se é você ou não, esse casamento ele tende a perder raízes, ele tende a ser um casamento construído em cima de uma montanha de areia. Ele tende, ele pode ser consertado. E ele pode também viver assim. Vai ser o casamento morno, vai ser o casamento que vai dar espaço para traição, vai ser o casamento em que vai virar uma amizade, vai ser um casamento em que vive briga, em que perde a admiração do outro. É isso. E aí eu te pergunto, é esse tipo de casamento que você quer? Então, assim, mais uma vez, tudo passa por serviço. Qual é o meu papel enquanto homem? É servir a minha esposa, sobretudo, deixá-la confortável. Cara, tem alguns homens que para eles a visão de igualdade é tão grande, foi tão difundida que para eles é um absurdo eu estar falando em servir. Como é que eu vou servir? Como assim? Ela vai estar deitada no sofá enquanto eu estou lavando a louça. Como assim? Eu vou pro mercado no lugar dela? Como assim? Eu vou carregar sacola enquanto ela vai subir só com a bolsinha dela? De madame. Para alguns é absurdo pensar nisso. Como assim? O melhor pedaço da comida eu vou deixar para ela? Eu acho que quem viu primeiro que pega, eu vou pegar esse pedaço é para mim. Como assim abrir porta de carro, de elevador? Entende? E ao mesmo tempo, claro, também não vou entrar nesse aspecto, existem também mulheres que, compradas dessa ideologia, refutam esse tipo de atitudes, mal sabendo elas que, no fundo, é tudo que elas desejam. E é tudo que elas mais querem: ser servidas, serem cortejadas. Por quê? Elas só não sabem que elas precisam receber isso do homem certo. E talvez não da pessoa que ela acredita que tenha sido o homem da vida dela. Então a questão é, qual é o tipo de homem que elas vão escolher para fazer isso por ela? Porque se é um homem que vai fazer para jogar na cara, elas têm razão, pô, em não querer. Se é um homem que vai fazer as coisas para querer que ele também receba no mesmo nível, ela tem razão em não querer receber. Entende? Agora, se é um homem que ela vê que está fazendo aquilo desinteressadamente por ela e que não vai exigir nada em troca e que quer fazer de tudo para o conforto dela, para o bem-estar dela, para proteger ela, para mostrar para ela que existe uma força ao lado dela e que essa força está a serviço e para proteção dela. O que você acha que vai acontecer com uma mulher dessa? Ela vai gostar ou não vai desse tipo de situação? Entende? Então, a questão toda é que muitas vezes as mulheres rechaçam, claro, elas não querem ver demonstração de força de um cara que é abusador, de um cara reclamão, de um cara que só sabe chegar em casa e reclamar das coisas, que ele não move uma palha para mudar. Mas é fácil chegar reclamando. É claro que elas não querem receber isso, elas não querem dividir de um cara desse jeito, elas não querem dividir de um cara que só tá olhando pro próprio rabo, que só não é meu, peraí, é meu dinheiro, é minha vida, é meu isso, é meu aquilo. Claro que ela não quer. Agora, se tem essa característica de serviço desinteressado, esse é o verdadeiro sentido do amor. E vai chegar um momento em que esse serviço realmente vai ser muito desinteressado, porque você vai olhar para a mulher, às vezes ela não é a mesma pessoa que você casou, não digo fisicamente, né? Mas a mulher mudou e que vai se tornar difícil. Mas é aí onde entra a nossa cosmovisão do nosso Deus, que ele se entregou para os próprios algozes, porque ele quis, ele se entregou para a morte. Foi o sacrifício dele
ele não foi vítima na crucificação. Ele fala para Pilatos: você não teria poder sobre mim se não tivesse sido dado. E ele fala: ninguém tira a minha vida, senão eu que dou a minha vida. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Né? A parábola do bom pastor. Então, é a mesma coisa. É a nossa capacidade de servir. Você acha que é fácil, é um mar de rosas? Não é. Você acha que viver isso é um mar de rosas? Não é. Em vários momentos a gente engole seco para continuar fazendo o que a gente está fazendo. Mas, da mesma forma, em vários e inúmeros momentos, as nossas mulheres também engolem seco para continuar com a gente do jeito que a gente é, fazendo as coisas que a gente faz. Então reflita sobre isso, sobre qual o imposto, qual a pena que a sua mulher tem pago, tem cumprido por estar ao seu lado, você sendo o que você é. E como seria diferente se ela pudesse te receber de uma forma diferente daquilo que você é. Ou seja, de uma forma melhorada, de uma forma não domesticada, mas de uma forma intencional, com propósito, com força de intenção, de quem sabe o que está fazendo. É diferente de ser domesticado. Eu faço porque eu quero, porque eu estou no meu serviço, porque eu sei que eu preciso fazer. É sobre isso. Deus abençoe você e sua família. Forte abraço, meu irmão. Valeu.